Bom, senhores, estamos aqui dentro de um carro, que é um carro, um dos mais clássicos aí da indústria automobilística brasileira. Estamos falando do Chevrolet Opala SS, seu primeiro ano de fabricação, 1971. Esse carro na cor prata Inca. O Opala SS 71 é um carro que sempre me chamou muita atenção. Eu acompanho esse carro desde criança, que eu achava muito peculiar a história de ter um Tiguan SS 4 portas, né? Setembro de 1971, agosto, setembro de 1971, a GM já apresentou o Coupé, né? E aí o Opala já veio na linha 72, o SS como Coupé. Muito recentemente, há poucos anos atrás, a gente descobriu que em 72 a GM também manteve a opção do SS 4 portas, né, em 72, mas pouquíssimas pessoas quiseram ter um Opala SS sedã quando podiam ter o Coupé, né? Vou fazer uma externa desse carro aqui, contar um pouco da minha vivência com esses Opala SS 1971, contar um pouco também da história desse carro especial, né? Corrigir algumas coisas aí que recentemente falaram desse carro aqui, no que diz respeito à cor dele, né? Bom, a GM apresentou o Opala SS, o Opala SS 71, foi um baita do impacto, né? Foi o primeiro carro com motor 400. Até então 6 cilindros do Opala era 3.800, né? Então ele é o primeiro carro que sai com mecânica 400. E na linha 71 você já tinha o câmbio 4 marchas como opcional, obrigatório para o SS, mas ele era opcional para o Gran Luxo, para o Deluxe e para o Standard, ou seja, para a linha toda, né? A propaganda de lançamento desse carro aqui era a Scuderia SS, né? Falava lá Impala SS, Chevelle SS, Camaro SS, e agora Opala SS. Acho que Impala já nem falava mais. Camaro SS, Chevelle SS, agora Opala SS, né? O carro que as revistas mostraram, a Quatro Rodas mostrou, era um azul Le Mans, né? Carro aparentemente pré-série, né? E eu desde então, eu tenho essa revista, sei lá, desde os anos 80, né? Eu sempre prestei muita atenção, sempre procurei, sempre falei muito de Opala SS 71. Não é porque as pessoas não gostavam muito, né? No começo dos anos 90, falava de Opala SS 71, puta, uma 4 portas é feio, 4 portas nada a ver. E hoje é um carro super cultuado, né? Acontece que é o seguinte, durante toda a minha vida eu reparei nesses carros, eu procurei, eu conversei sobre esses carros, e todos os Opalas SS 71 que eu conheci, sem absolutamente nenhuma exceção, eles eram ou prata Inca ou vermelho Monza, né? E conheci uma quantidade razoável, né? Atrás do Jumbo Aeroporto tinha um cara que tinha um vermelho, né? Depois, olha que coisa, né? Esse final dos anos 80, começo dos anos 90, ele comprou um Gol quadradinho CL0 e ele deixava, a garagem da casa dele tinha uma vaga só. Ficava o Gol na garagem e o Opala SS vermelho na rua, né? O Opala apodreceu todas as caixas aqui, a parte de baixo da porta, né? Eu tenho foto tirada em máquina tradicional desse Opala vermelho do lado do meu Commodore amarelo, tirado em 91, quando o carro tinha acabado de sair. O Opala já estava bem podre, um carro que eu não sei que fim deu. Depois lá perto também, na Vicente Hall, tinha um SS prata Inca muito bom, só que o cara tinha enxertado umas lanternas redondas aqui atrás, né, do 75 a 79, mantendo as lateraisinhas. E aqui, no lugar do emblema 400 adesivo, ele tinha colocado o emblema de Zamac 400 do Gran Luxo 71. Era um carro bem pitoresco também. Depois cheguei a ver também, lá naquela mesma região, na mesma época, um outro, placa CSS 1971. Depois eu vi esse carro no Landauto. Landauto era um desmanche, que desmanchava, como o nome diz, né, muito Landau, mas desmanchava Dodge, um pouco de Opala. Nunca mais pesquisei desse carro. Agora, fazendo vídeo
conversando com os senhores aqui, é que eu lembrei do CSS 1971. Salvo engano, é um carro que tinha vinil, né? Então eu conheci, sei lá, uns 8, 10 carros desses, todos prata ou vermelho. Depois que a história da internet ter aparecido mais coisas, a gente ficou sabendo de carros em outras cores, né? Então, o verde Manaus que o Pablo Soldatelli comprou no Rio de Janeiro, né? Puta, carro lindo, uma configuração linda. Trocaram a cor dele, fizeram laranja solar, não dá pra acreditar nisso. Mas muito culpa da GM, né? Que nunca colocou a cor do carro na plaqueta de identificação. Então a pessoa que vai restaurar o carro se vê no direito de pintar de qualquer cor do catálogo, né? Bom, fato que eu sempre gostei desses carros, que em 1990 talvez, estava na escola politécnica, um amigo meu me chamou dizendo, putz, achei um SS71 em Piracicaba, né? Aí, puta, largamos tudo, saímos da aula, no meio da aula. Eu tava com a Veraneio 73 Rosé metálica, aquela que roubaram anos depois na porta da minha casa, e nós fomos para Piracicaba para ver o carro. A placa dele era RL0683, era um prata Inca, né? Tinha sido pintado de cinza ratinho, mas aonde você raspava o cinza ratinho, você viu o prata Inca por baixo, né? Esse carro ficou comigo durante... não tinha dinheiro para comprar na época, o cara não queria vender e tal. Passou 1 ano e meio, 2 anos, ele me ligou, eu fui lá buscar o carro. Me lembro até hoje, paguei $695, né? O equivalente a... Foi aquela época de inflação meio galopante, a gente tinha o hábito de transformar as coisas em dólar, né? 2 anos antes eu tinha comprado o meu Lebaron 81, que já não era caro, mas por $1.600. Imagina um Opala 695. Vim rodando com o Opala, de Piracicaba para São Paulo, né? Parei várias vezes na estrada. Ele tinha um problema de encavalar marcha no câmbio 4 marchas não é tão comum. Eu tenho uma cicatriz no braço aqui, de puxar a vareta, né? Puxava a vareta para desencavalar. Um dia eu bati no escapamento, aí tomei um susto, bati de novo, né? Fez 2 marcas no meu punho que eu tenho até hoje, 28 anos depois, né? O fato é que eu nunca consegui comprar esse carro, aí graças a essa encavalada que eu não fiquei sem ele. Uma vez roubaram ele na porta da casa da minha mãe, aí encavalou e o cara abandonou o carro na rua de trás, né? Subiu em cima de uma guia, pegou um negócio lá. Então foi o que salvou o carro. Em 2000 ou 2001, acho que 2001, eu não tinha mais onde guardar o carro. Tava na rua de casa, já tinham tido essa tentativa de roubo, né? Até que um monte de gente queria comprar o carro, mas pelo negócio, queria pagar nada no carro. Até que veio o Shibunga lá, eu não conhecia, bateu na porta da minha casa. Eu falei, eu tenho SS71 e tal, contei a história. Ele não se prendeu muito nos podres, foi lá na plaqueta de identificação, viu que era mesmo um SS71 e comprou o carro, né? Esse é o cara que merece ficar com o carro, né? Vendi o carro para ele, fiz um negócio que tinha que fazer e tal. Ele restaurou o carro muito bem restaurado, na do Crio. O único pênalti foi que trocou a cor do carro para vermelho Monza, né? Na minha concepção de restauração, eu nunca trocaria a cor do carro. Mas graças a ele o carro foi preservado. Em 2013 o carro voltou para mim, não diretamente do Shibunga, mas passou por outro amigo, acabou sendo oferecido e veio para mim. Bom, eu tinha aquela história de ter um prata Inca que estava pintado de vermelho, né? E eu já, sei lá, há mais de 10 anos, uns 12 anos, que comecei a olhar o Opala SS6, percebendo que era um carro que tinha uma quantidade muito baixa, né? Eles eram até mais raros do que os Dodge, né? Do que os Dodge Charger. E eu via que aparecia mesmo carcaça, aparecia muito pouca coisa. E comecei a ficar de olho em tudo que aparecia, né? E um dia, não há tanto tempo atrás, apareceu esse carro, um SS71 anunciado. O carro desmontado desde os anos 90, né? Ou talvez dos anos 80. O menino comprou o carro desmontado para restaurar, nunca voltou, nunca mexeu. E aí uma correção, né? Eu já vi algumas pessoas falando que a pessoa me enganou, vendeu esse carro. Aí eu tô falando desse carro especial. Vendeu o carro
como se fosse azul, né? Na verdade o carro não vendeu nada. O carro estava num fundo cinza, né? E o documento dele, que era um documento do começo dos anos 90, na cor azul, né? Então a gente imaginou que pelo carro ter um documento na cor azul tão antigo, numa época que ninguém tinha no radar ficar trocando, restaurando esses carros, eventualmente trocando as coisas, que o carro poderia ser original, poderia ser um azul Le Mans, que eu nunca vi um original. Todos que eu conheço são de cor trocada, né? E aí quando a gente viu as fotos do carro desmontado, e depois quando a gente acabou comprando o carro, dentro dessas portas aqui, você via aquela cor azul, né? Aquela sujeira azul, aquele não azul forte, mas um azul no padrão, meio de fábrica, né? E aqueles ok, feito a caneta por cima, como a gente vê nos carros originais, né? Então eu falei, pô, esse carro com certeza era azul, né? Tem um documento azul antigo. E tem o interior das portas, o interior do carro, no padrão de pintura de fábrica. E ainda por cima, né? Essas marcas, né? Pô, achei um SS71 azul Le Mans. Bom, depois um amigo meu começou a desmontar e ele falou, cara, tô removendo tudo aqui, puta, embaixo dos bancos onde eu removo aparece prata. Aí eu falei, puta, como assim, né? E aí uma coisa que até hoje a gente não... Pra mim até hoje não tá muito claro o que aconteceu, né? Porque era uma pintura azul muito antiga, né? Com essas marcas, no padrão meio de fábrica, com essas marcas, esses rabiscos, né? Feitos aquelas caneta grossa assim, de ok por cima, né? Mas eu não podia forçar a realidade a ser o que eu queria. Eu tinha que ver o que efetivamente o carro me falava, né? E quando a gente via que por baixo daquele azul ele era prata Inca, eu falei, esse carro certamente foi pintado na fábrica de prata Inca. Se a dona GM tivesse colocado a cor do carro na plaqueta, a gente nunca passaria por esse tipo de situação. Então, se o carro era prata Inca, vamos fazer ele prata Inca. E aí fizemos a restauração desse carro no prata Inca. Até hoje eu não sei se esse carro não foi pintado na época, se alguém, sei lá, agora são hipóteses, né? Alguém viu azul na revista, mas não tem um azul, tem um prata. Então, quantas histórias a gente escutou já, né? De carros que foram pintados na concessionária ainda de outra cor, né? Eu conheci tempos atrás o Joaquim. Joaquim era o gerente de usados da Chamboralto, concessionária Chrysler, né? E o Joaquim, ele me contava de um RT72 vermelho chavante, que eles pintaram 0 km na concessionária ainda, de preto. O cara queria um RT72 preto, não tinha, né? Tinha o RT72 vermelho chavante. Eles pegaram o carro zero, desmontaram ele zero e fizeram ele preto, né? Então, será que esse carro não foi pintado na época de azul? Não foi pintado na concessionária? Não sei, não vamos saber, provavelmente nunca, né? O chassi dele não é um chassi muito baixo, né? 23.209, então também não dá para dizer que pintaram na fábrica de uma cor, pintaram de outra. Não dá pra gente querer achar teorias para justificar alguma coisa que a gente preferia que fosse justificável. Então, se estava prata Inca, vamos fazer prata Inca. E não foi dessa vez ainda que a gente achou um SS71 azul Le Mans. Mas ninguém me enganou, não. O menino tava nem aí se o carro era azul, se era prata, né? Se alguém se enganou, foi eu mesmo que me enganei. Bom, estamos esse carro para os Orlandini, fizemos a funilaria do carro aqui. A funilaria foi feita aqui, foi feita a pintura, mas naquela época a gente tinha recém terminado a montagem do SS71 verde Sevilha, 72 verde Sevilha, né? O carro tinha ficado externamente bonito, mas tinha um monte de coisa montada errada e principalmente o carro estava muito ruim de andar, né? O carro estava quadradão de andar, não estava legal, né? O carro ficou pronto e eu nunca gostei muito dele. A pessoa que tinha montado aquele carro estava apanhando muito para montar o SS73 vermelho escarlate, né? E foi aí que a gente começou a parceria com o Marcelo lá de Itaúna. E eu falei, vou mandar esses carros, né, tanto o escarlate quanto o prata,
para você montar, né? E aí tanto o Escarlate como o Prata foram montados lá, foram muito bem montados, né? Os carros ficaram legais, ficaram bacanas, foram para Lindóia em 2018, né? Depois eu vou mostrar um pouco, alguns detalhes do carro especificamente. Em 2018 os carros voltaram prontos, né? Foram para Lindóia. Aí o carro ficou de 18 até 19 lá no museu. Em 19, o Marcelo trouxe outros carros para trouxe outros carros para o evento de Lindóia. Precisava de um carro para voltar. Esse carro precisava fazer um ajuste no câmbio, tinha uma das marchas dele que não estava entrando direito. E aí ele optou por voltar, né? A gente optou por Marcelo voltar com esse carro rodando, né? Para Itaúna. E aí o carro ficou mais um ano lá. Foi feito os ajustes que tinham que ser feitos e tal. E agora ele voltou para cá. Então o carro que voltou. E agora está em definitivo aqui com a gente aqui na coleção. Algumas coisas que a gente na época ficava louco, né? Hoje a gente ficou tão acostumado a ver que a gente já não dá mais tanto valor. Mas putz, ver essas letras Opala, né? Esse emblema Opala, que é só dos SS 71, 72, 73, né? Putz, isso aqui era muito legal quando a gente via na época, né? Era uma coisa assim de louco, né? As próprias rodas, o miolinho das rodas. Realmente muito legal, um carro muito bacana. Esse carro eu gostei muito, né, do resultado final dele. Principalmente porque a gente conseguiu aproveitar muita coisa do carro mesmo, né? Essas forrações de porta são as originais, as que saíram do carro há 49 anos atrás da fábrica de São Caetano do Sul. Então, puta, tão perfeitas, impecáveis não, mas estão super boas, né? Eu prefiro 1000 vezes uma forração original com alguns defeitos do que uma reprodução atual perfeita, mas com uma textura, com uma cor, com uma coisa diferente, né? Então, aqui ó, o forro é de fábrica, né? E os bancos foram forrados agora. Esse aqui, o resultado achei que ficou muito bom. Porém, contudo, entretanto, o banco do Especial 70, do SS 71, ele exatamente como está aqui, está tudo perfeito, as costuras e tal, mas ele é um plástico, é uma coisa meio plastificada, uma coisa meio dura. Quando eu comprei o outro SS 71, o prata que virou vermelho, ele tinha o banco traseiro ainda original, né? Tinha uns estouros aqui em cima, tal, mas era um plástico duro, bem no esquema dessa forração, esse mesmo material, sabe? Então assim, tá muito bom, tá perfeito, tá o que dá para fazer hoje, né? Mas é o que a gente fala, a gente não tem uma indústria de peças hoje para restauração de carros com a qualidade que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Você pega uma forração de banco de um Dodge 1970, a original e da Year One, por exemplo, o Roadrunner 70 que a gente tem, ele tem toda a lataria, toda a forração de fábrica, né? Com exceção do banco dianteiro. O banco dianteiro o cara comprou uma da Year One, tava meio rasgadinho, e ele guardou no porta-mala a original. Você não consegue dizer diferença entre a do banco dianteiro e do banco traseiro. Ou seja, é uma reprodução absolutamente perfeita. Hoje as reproduções que a gente tem que agradecer que pelo menos alguma reprodução a gente já tem, mas elas não estão nesse nível, né, como das reproduções do mercado americano. Essas próprias borrachas, né? A desse carro até que tá fechando bem. Mas dos cupês, as borrachas são muito duras, né? Você tem que espancar quase o carro para poder fechar, né? Mas eu acho que é uma questão de evolução. E aí é muito um papel nosso da gente incentivar as pessoas a restaurarem os carros, a terem os seus carros restaurados, né? Afinal de contas, quanto mais carros sendo restaurados, você fomenta o mercado de peças, de produções de peça, você fomenta o desenvolvimento de profissionais, né? Pô, quantos profissionais que começaram a mexer com carro antigo porque a gente tinha uma demanda e depois a pessoa acabou indo, acabou se desenvolvendo, acabou fazendo isso. Tô falando de mecânica, tô falando de funilaria, tô falando de pintura, de tapeçaria, pessoas que às vezes trabalhavam com carros normais e passaram a trabalhar com carro antigo, né? Não vou ficar dando 1000 nomes até porque eu não quero crédito nenhum disso.
Por exemplo, o próprio Orlando, eles tinham uma oficina de martelinho de ouro, né? E hoje eles têm uma oficina de restauração, pô, super referência e tal. Então, acho que quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente fomentar, quanto mais a gente incentivar as pessoas a restaurarem os carros, preservar a história da indústria automobilística no Brasil, mais a gente vai se desenvolver nesse sentido. E gera emprego, gera renda, gera trabalho, né? É uma coisa que todo mundo ganha, né? Quando a gente importa um carro antigo, hoje a gente paga um monte de imposto, né? Na verdade, a gente devia ser incentivado a importar. E cada carro antigo que você traz, puta, dá emprego para funileiro, para pintor, para montador, para tapeceiro, para tudo que você imagina, né? Então é isso aí. Esse aqui é o SS71 Prata Inca, então. Tá feito o vídeo dele. Mais pra frente vamos levar ele pro museu, quando a gente vai fazer alguma troca de carro que vem pra cá, vem pra lá. E a gente faz um vídeo dele ao lado do outro SS71, o que também era Prata Inca, que hoje tá vermelho Monza. Beleza? Inscreva-se no canal, se você gosta muito do conteúdo, seja membro do canal, tem uma porção de conteúdo, exclusivo, né? Imagens de bastidores, essas coisas todas aí. Quem tem assinado tem dado um feedback super positivo. Beleza? Valeu, abraço.